O caso da mãe foi assim, né? Do menininho. Ele pediu pra ela, ele né? percebeu, ele tentou fazer o quê? Falar, né? Usar o amor. Mamãe, eu te amo, né? E esse menino falando, os vizinhos escutando. Teve até um momento lá que um vizinho bateu na porta tal e viu que o menino estava chorando, estava nu, né? E a mãe chegou meio, sabe, assim, meio apavorada, meio nervosa. Ele percebeu isso, mas ela jogou né? Falou assim, não, ele é autista. E eu fui a um banheiro, ele achou que eu saí de casa, ele ficou me chamando. Aí o vizinho Então, meio que... ainda bem, mas da outra vez foi a polícia que chegou e ela partiu para cima, né? Ela estava com 2 facas na mão e a cabeça do menino no colo, né? Quando, 3 horas da manhã, começaram de novo os gritos do menino, mamãe, por favor, eu não quero morrer. Pô, peraí. Aí os vizinhos, eu não sei se foi o mesmo vizinho ou outro que chamou a polícia, falou, tem alguma coisa. Se aquele indivíduo tivesse lá arrombado a porta, Então, ela ia partir entrado. para cima. Entendi. Ele não ia esperar nunca que ela e ver uma cena daquela. Nem os policiais depois tiveram que passar por atendimento psicológico. Aí, Ainda ó. bem que tem na polícia, né? Sim. Que estão acostumados com, acostumados. Eles estão acostumados. Lidam, né? Mas não para você esperar uma resta. Você imagina uma mulher, o corpo do bebê, que eles viram o corpo do menino, né? Na hora que Mas eles não viram entram. que estava sem a cabeça. Ela decapitou, viu, gente? Não é degolou, decapitou. Decapitou e arrancou mesmo a É cabeça. separação da cabeça do restante do corpo. Degolou é quando o ferimento é atrás, esgorjamento é quando é na frente. Frente e lateral, chama esgorjamento. O pessoal fala, degolou. Degolou é o ferimento atrás, gente. Tem que lembrar de gola. Isso não quer dizer que decapitou. Agora, você pode decapitar, começando pela frente, um esgorjamento ou um degolamento. Né? Ela separou realmente. Então, quando eles viram o corpo. Mas não viram que estava decapitado. Eles viram parte do corpo do menino no chão da cozinha. E quando eles entraram, porque a porta estava aberta, olha só. Ela estava destrancada. A porta estava destrancada. Ela não trancou. Talvez ela tenha deixado. Se fosse uma pessoa leiga, aí poderia ser a outra vítima. Ainda bem, né? Que escutaram e chamaram, quer dizer, ainda bem. Já tinha acontecido, infelizmente. Talvez antes, se tivesse chamado a polícia e falado, essa criança está chorando muito e tal. Mas eu entendo até as pessoas falam, pô, eu vou me meter, depois o assunto... Então... Aí vão falar que eu que sou preconceituoso porque a criança é autista, e como que eu tô falando, que tá fazendo barulho, quer dizer, sabe, uma série de coisas. E vai que eu entro, ela fala que eu invadi a casa dela. Tem uma série de coisas. Ou que ela me dá uma facada na cara. Então, se naquele momento em que ela já havia, né, matado o filho, chegasse alguém leigo aí, ele ia ficar muito provavelmente paralisado de ver uma cena daquela, e ela ia partir para cima, como ela fez. Talvez... Ela partiu para cima dos policiais. Os caras tiveram que atirar, falam aí que foram 2 disparos, outros falam que foram 14, eu não sei, completamente surtados. Os PMs perceberam. Porque mesmo depois de né, imobilizar, ela tentou, ela pegou uma das facas e tentou se matar. Provavelmente, pelo que eu já vi desses casos, ela ia se matar. E falaram num caso de ritual satânico, né, nesse sentido aí, então, mas aí... O ritual satânico, gente. É mais satânico do que isso, no sentido, né, do satanic panic, né? Você já pega um crime horrível, coloca ali que é satânico, pronto, tem o combo. O combo perfeito. Terror pra sempre. Mas por quê? Porque o esquizofrênico, ele é muito ligado nesses rituais, todos eles. Então, seja da Igreja Católica, todas as religiões, não é o satanismo. Entendi. Nós pegamos muito mais casos de esquizofrênicos que estão surtando em cima da religião católica, por exemplo, ou cristã, do que satanista. Entendi. E aí vai lá e desenha cruz ao contrário, escreve parte da Bíblia. Teve um caso assim de um menino que matou os pais, sim, e desenhou umas cruzes. Também, sim. Sangue, escreveu... uma série de coisas. E era uma família cristã, ele estava fazendo o quê? Ele estava surtando em cima daquilo que é muito dele, que é a religião que é presente na vida dele. Agora, ela poderia estar procurando, diz que viram ela procurando essas coisas na internet, quando foram, né, observar, ela estava procurando, fez pesquisa sobre rituais, sacrifícios, etc. Mas é a doença que levou a isso. É o delírio que você falou, né? O delírio. Entendi. Ela estava num surto psicótico, gente. Não é o satanismo que levou ela a fazer isso com a criança. Não, é a doença dela, que, claro, eles ficam super ligados nisso. Tudo isso é interessante. Misticismo. Eu vou criar um código especial para o meu alfabeto. Sabe, cheio de símbolos. É um universo deles, a gente pode dizer. Eles se ligam demais. Eles criam. Isso, né? Criam. E aí mistura tudo isso, né? Você falou que por exemplo, 2 perguntas. Nesse caso, uma pessoa que é vista, que é diagnosticada, ela cometeu esse crime, ela arrancou a cabeça do filho. Ela vai ser presa numa prisão comum? Não. Não pode. Se for constatado através de laudo psiquiátrico que ela estava no surto, que não basta ser, ela tem um diagnóstico de esquizofrenia. Isso pode amenizar, pode ser entendido, mas
para cometer um caso desse, tem que estar relacionado ao surto. Tá. O psiquiatra, o psicólogo vai lá fazer uma avaliação e vai falar, olha, ela estava em surto pelo que ela fez, ela avançou nos policiais, lá. Então, ela vai estar dentro daquilo que a gente chama de uma autora inimputável, porque ela fez aquilo em função da doença. Isso não quer dizer para onde eram encaminhadas essas pessoas. Manicômio judiciário. Ela tem que ter muito mais acompanhamento, inclusive médico, terapêutico, do que o indivíduo que está na cadeia. Entendi. Em geral, essas pessoas permaneciam nesses manicômios, porque a avaliação é feita constantemente. Constante. Vai passar o psicólogo, vai passar o psiquiatra. Igual o do Champinha? Sim, sim. Igual o do maníaco lá, o vampiro Francisco de Niterói. Sim. Entendi. Maníaco do Parque, apesar que ele está cumprindo numa prisão, mas no manicômio psiquiátrico, muitas vezes era muito pior do que uma cadeia. Você Entendi. não sai, meu. Você Não sai mais. é monitorado o tempo todo, é avaliado e tem casos que você não tem condição de sair. Agora, com essa lei... Então, que lei é essa? Essa é a segunda pergunta. Isso já havia sido discutido. Bom, desde quando eu entrei na faculdade, já havia todo esse trabalho aí anti-manicomial, que chama. Uma visão diferente que as pessoas não deveriam ficar em manicômios. Por que isso? Primeiro, manicômios não tinha nada a ver com justiça. Eram pessoas que ficavam internadas. Por quê? É o histórico desses hospitais psiquiátricos que nós temos. Tinha pessoas lá que viraram depósito de pessoas. Então, pessoas que tinham problemas neurológicos. Eu não quero isso aqui me dar. Era jogado lá, que era Hospital Colônia, morava lá. Exato. Eu tenho um problema genético, síndrome de Down. Muitas e muitas crianças foram colocadas nessas clínicas, porque a família não queria saber, largadas lá. Cresciam, morriam e ficavam por lá, porque ninguém queria saber. Isso é errado, gente. Então, o indivíduo não tem que ficar esquizofrênico, então, é o tal do louco varrido, que todo mundo fala. O típico esquizofrênico. Ele está lá falando que é Napoleão, ele ouve vozes, ele enxerga... Sou Jesus Cristo. Sou Jesus Cristo, fulano está me perseguindo, discute com aquilo que ninguém está vendo, não tem nada, mas ele está. É só ele e o universo dele. E o indivíduo ficava 40 anos no hospital psiquiátrico. Morria lá, ninguém ia nem visitar. E tem piora, né? Não. Vai piorando cada vez mais, né? E o abandono. E o abandono. Ele poderia até melhorar. Se ele tem um acompanhamento, ele poderia, mas cadê a família? Você não encontra mais ninguém, como é que você vai deixar uma pessoa assim? Então começou com isso, todo esse movimento anti-manicomial. Isso é da década de 80, gente. Na década de 70, eu entrei na faculdade na década de 70. Já se discutia isso. E aí o negócio foi se estendendo, esse que é o problema, para os manicômios judiciários. Que são pessoas que cometem crimes. Exatamente. Então é diferente. Tá? Por exemplo, meu pai era esquizofrênico, nunca cometeu crime nenhum, apesar de ter tentado tirar a própria vida, dele ter atacado a minha avó, a mãe dele. Por conta da doença, sim, mas não chegou a consumar. Não. Teve tratamento, conseguiu voltar a trabalhar, se aposentou, etc. Morreu com 87 anos. Então. Então, viveu. Mas é diferente você ter um serial killer, um indivíduo que tem atração por crianças, e ele vai continuar fazendo isso. Toda avaliação que está dentro do hospital está mostrando. Ele não pode conviver em sociedade. Ele tem que ficar dentro de uma instituição dessa, ele tem que ser acompanhado terapeuticamente, medicamentosa, uma terapia medicamentosa. Não dá para fazer só terapia e ficar conversando com o cara. Não é isso. Tem que ter as duas coisas. E monitoramento. Ele vai voar no psiquiatra, vai matar o cara, então, cortar a cabeça. Você acha que esse indivíduo ele vai acompanhar? Você tem que ir no CAPS, tá? 3 vezes por semana. Mas não vai. No caminho do CAPS ele mata 3. E aí ele nem vê. O paciente psiquiátrico é um dos mais difíceis, porque ele não acredita que tem. É difícil você ter um tumor na perna, não tem como você falar, você ser diabético, você ser cardiopata. Mas na mente o cara fala assim, não, vocês é que são doidos, eu estou perfeitamente bem.